Olá, queridos e amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, esteja com cada um de nós neste momento especial em que temos a oportunidade de ouvir um pouquinho mais sobre a sua santa palavra. Eu quero dar continuidade à sequência de estudos que nós estamos fazendo, preparando, e hoje eu quero refletir um pouquinho sobre o sexto mandamento, onde Deus diz: não adulterarás ou não cometa adultério. Então, que Deus nos abençoe ao meditarmos em sua santa palavra sobre esse assunto tão importante. E para iniciarmos, eu convido a vocês a ouvirmos uma música. Ó terras todas, celebrai, com júbilo ao Senhor cantai, apresentai-vos som, louvor, servindo em alegria e amor. Lembrai-vos, o Senhor é Deus, seu nome adoram terra e céus. Não és teu próprio Criador, pois tudo deves ao Senhor. Seu povo somos, sua grei, e por seu verbo, sua lei, nos pastoreia sem cessar, jamais nos há de abandonar. Por suas portas vinde, entrai, ações de graças lhe ofertai, entrai com salmos de louvor, nos átrios santos do Senhor. De geração em geração, perdura a sua compaixão, seu santo nome bendizei, a vida gratos lhe rendei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim nós iniciamos esta reflexão, lembrando o que o Senhor Deus diz sobre o casamento. Lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 18 em diante, Deus diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui nós temos a instituição do casamento, algo maravilhoso, instituído por Deus para vivermos, termos a nossa companhia, termos como homem a nossa mulher, termos como mulher o nosso marido e vivermos em união, vivermos em comunhão. A primeira frase do texto ali é: não é bom que o homem esteja só. Poderíamos aqui dizer também: não é bom que a mulher esteja só. Então, cada um de nós, casados ou solteiros, temos ou teremos aquela pessoa que Deus preparou para ser o nosso cônjuge. Ou seja,
em palavras simples, ser a nossa cara metade, ser aquela pessoa que vai nos completar. Quando estamos sozinhos, nós estamos incompletos. É assim que Deus quer de cada um de nós. Mas infelizmente, a partir do momento que o pecado entrou no mundo, algo de ruim aconteceu. E as coisas nos últimos tempos, nós podemos ver que pioram a cada dia que passa. As pessoas brincam de casar e separar. As pessoas pensam assim, vamos tentar, se não der certo, a gente separa. Hoje está muito fácil a separação. Será que é isso que Deus quer de cada um de nós? Será que é isso que Deus espera do casal? É claro que não. Casamento não é brincadeira. A vida matrimonial não é brincadeira. Tem dificuldades? É claro que tem. Onde nós não encontramos dificuldades na nossa vida? Tem alegrias? É lógico que tem. O casamento é algo que Deus instituiu para que homem e mulher se completem. Por isso, o que Deus prepara é bom. É como lá ao final de cada dia da criação, como Deus diz, e viu Deus que tudo era muito bom. Claro, o que Deus criou é limpo, puro e perfeito. Mas com a queda do homem em pecado, o que era limpo, puro, perfeito, bom, agradável aos olhos de Deus, acabou se tornando também impuro. Por isso hoje casam, divorciam, por isso hoje existe essa banalização da sexualidade, as pessoas não têm limites. Nós precisamos nos lembrar que nós não somos animais, ou pelo menos somos animais racionais. Nós precisamos nos lembrar que nós temos uma alma a zelar, não somente o nosso corpo. Mas veja bem, muita gente pratica a libertinagem sexual. Hoje tem um ou uma, amanhã outro, outra, e assim vai, né? Como se fosse simplesmente diversão. É tudo ao bel prazer mundano. E aqui nós podemos dizer o seguinte, é claro, Deus instituiu o casamento. Dentro do casamento, o sexo é algo bom, instituído por Deus. Para isso Deus instituiu o casamento. Agora, fora do casamento, é como um copo de água pura, uma água mineral. Se você colocar uma gota de veneno ali, ela contamina e muitas vezes, dependendo do veneno, te mata. Assim também se torna a sexualidade depravada como o mundo está oferecendo nos dias de hoje. Então, queridos irmãos, isso não é só na prática, mas por exemplo, a televisão, revistas pornográficas, filmes, palavras sujas, né? Infelizmente, isso está entranhado na sociedade de uma forma em geral e não é bem visto aos olhos de Deus. Resumindo tudo isso, é pecado. Diante de Deus é pecado, seja na prática lá ou apenas em palavras ou pensamentos. Então veja o que Lutero diz com relação ao sexto mandamento em sua explicação. Devemos temer e amar a Deus e, portanto, viver uma vida casta e decente,
em palavras e ações, e cada qual ame e honre o seu consorte. Ame e honre o seu cônjuge, seja o marido, seja a mulher. Que o marido ame sua esposa, que a esposa ame o seu marido, que respeite um ao outro, para que possam ir bem, para que possam viver bem, para que possam viver de acordo com o ensinamento bíblico, de acordo com a vontade de Deus. Vejamos aqui alguns textos bíblicos que falam com relação ao adultério. Mateus 19, versículo 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Veja bem a importância, veja bem a seriedade do casamento. Quando um homem e uma mulher se unem, quando eles conversam e chegam à conclusão, olha, nós vamos nos casar, eles deixam de ser duas pessoas e passam a ser uma só pessoa. Isso não deveria acabar como muitos casamentos acabam. Isso deveria perpetuar até que a morte os separe. Mas como já disse antes, infelizmente por causa do pecado, as pessoas acabam se divorciando, acabam se separando. Então, não é do agrado de Deus que isso aconteça. Mateus 19:9 diz: Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Ou seja, como disse, as pessoas brincam de casamento. As pessoas traem, casais se traem. Homem trai sua esposa, mulher trai seu marido e agem de uma forma muito natural. Daqui a pouco já não está mais satisfeito com o marido, com a esposa. Porque nós não estamos bem. Porque o amor acabou. Acabou por quê? Por causa do pecado. Acabou por causa da vida desregrada, da vida muitas vezes afastada de Deus. Queridos irmãos, nós temos que pensar bastante sobre esta situação. No mundo atual, as pessoas estão brincando muito com este mandamento, que é algo muito sério, que Deus coloca para proteger a família. Proteger a família. A família está sendo desmoralizada. A família está sendo destruída com pensamentos mundanos, com pensamentos humanos, vamos dizer assim, que não estão de acordo com a vontade de Deus. Do tipo, tudo pode. Do tipo, o corpo é meu, eu faço o que quero. Isso nos remete à Babilônia, isso nos remete ao Egito, onde o mundo, as coisas mundanas dominavam as pessoas. E aqui, queridos irmãos e irmãs, eu não estou falando para pessoas do mundo, estou falando para pessoas cristãs que muitas vezes agem da mesma forma. Então, não dá para ser assim. É necessário exercitar a nossa fé. Mateus 5:28 diz: Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Veja que todos nós, infelizmente, não estamos livres de pecar contra o sexto mandamento. Mas nós podemos nos afastar da tentação. Nós podemos
impedir que os pássaros façam ninhos em nossas cabeças. Nós não podemos permitir que eles sobrevoem as nossas cabeças, mas sim podemos impedi-los de fazer ninhos e até criar os seus filhotes sobre cada um de nós. Efésios 4:29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Veja o que Deus quer de nós. Nem sempre conseguimos agir dessa forma. Muitas vezes tropeçamos, falamos, pensamos de forma errada. O que fazer? Como agir? Querido irmão e irmã, infelizmente também contra o 6º mandamento, nós tropeçamos, nós pecamos. E por isso a cada dia que passa nós devemos buscar o nosso bondoso Deus, buscar o refúgio em Deus, a força em Deus para lutar contra as tentações e para resistir às tentações, pois são muitas em nossa vida. Veja como José agiu quando foi tentado. José era escravo de Potifar, braço direito de Faraó, um homem muito importante lá no Egito. A esposa de Potifar, ela gostou do jovem José e quis trair o seu marido. Imagine, deixar o marido para ter relações sexuais com José, um jovem escravo. E o que José fez? Ele fugiu. Mas antes de fugir, ele disse: como poderia eu cometer tamanha maldade contra o meu Deus? Como poderia eu trair o meu mestre, ou o meu Senhor, o meu dono? E com isso, ele foge da presença daquela mulher. Ele não cai na tentação. E isso trouxe várias consequências ruins. Ele foi preso, ficou por muitos anos na cadeia, por um crime, por um pecado que não cometeu. Queridos irmãos, muitas vezes o cristão sofre por ser cristão. Não é porque nós temos perdão que agora nós vamos sair fazendo o que bem dá na nossa telha e dizer: Jesus perdoa mesmo. Isso não é arrependimento, isso não é metanoia. Metanoia significa transformação. Isso muitas vezes é depravação. A depravação humana nos leva a pensar dessa forma. Isso é Satanás querendo nos corromper ainda mais. Querido irmão e irmã, foge, outro sim, das paixões da mocidade. Foge das tentações de Satanás. Lute para não cair em tentação. O 6º mandamento está aí para defender a família, para defender o casamento, para defender a vida conjugal. Deus nos preparou, homem e mulher, para isso. E nos dias atuais, outra situação tão grave quanto ao adultério é a questão de relações sexuais com pessoas do mesmo sexo, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Queridos irmãos, biblicamente falando, não existe casamento entre 2 homens, não existe casamento entre 2 mulheres. Biblicamente falando, isso não é possível. Não é possível. Então, é outra situação extremamente difícil em que o mundo acha completamente normal. Não é normal. Não é o que Deus espera. Não é o que Deus quer
de cada um de nós. Portanto, diante de tudo isso, o que nós podemos fazer? A cada dia da nossa vida, lutar contra as tentações e procurar viver uma vida limpa, uma vida casta, como diz Lutero, uma vida decente aos olhos de Deus. E dizer com o salmista no Salmo 51:10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Dia após dia, vamos orar assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim, dia após dia, um espírito inabalável. Que eu possa lutar contra o pecado, que eu possa lutar, me dê força, Senhor, para lutar contra as tentações que me atacam a cada dia. São muitas as tentações. Nós pecamos por pensamentos, palavras e ações. E quando pecar, talvez alguém possa imaginar assim: mas então ninguém vai herdar o céu. Já disse para vocês em várias ocasiões, pela lei, não. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Pela lei vem a condenação. É por isso tão importante que a cada dia nós busquemos a Deus, em Deus, o perdão de todos os nossos pecados. Aqueles que nós sabemos que nós cometemos e aqueles que inconscientemente nós cometemos, nem sabemos, nem conhecemos, mas que Deus conhece. Por isso, busque a Jesus, peça a Ele perdão todos os dias da sua vida, entregue a sua vida ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Mais uma vez digo, faça a oração do Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Que Deus nos abençoe e em Jesus Ele nos perdoe em nossas falhas, limitações, pecados, dúvidas. Que Ele possa ser o nosso consolo, o nosso refúgio, a nossa força em meio às dificuldades. E assim que possamos em Jesus ter o perdão, vencer as tentações e seguir em direção à vida eterna. É isso que Deus tem preparado para mim e para você, pobre e miserável pecador, perdoado em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus e grandioso Pai Celestial, obrigado porque temos a oportunidade de estar em Tua presença, de ouvir mais um momento de reflexão na Tua Santa Palavra. Esteja conosco, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. E assim, Senhor Deus, me dê força para lutar contra as tentações, contra o pecado, contra o adultério, todos os dias da minha vida. Querido Pai, nós pedimos em favor de todas aquelas pessoas que passam por dificuldades, que estão enfermas, que estão acamadas, pessoas que estão fazendo tratamento, Senhor Deus, seja aqui em nossa congregação ou em tantos outros lugares, tantas outras pessoas hospitalizadas e que enfrentam tantas dificuldades. Senhor Deus misericordioso, abençoe a cada um de acordo com a Tua santa vontade, recupere a sua saúde, perdoe os seus pecados, transforme a sua vida. Querido bondoso Deus, nós oramos pela nossa nação, oramos pela nossa igreja, colocamos tudo diante de Ti para que o Senhor possa nos guiar em direção à vida eterna. Ó querido Deus, entregamos nas Tuas mãos esta humilde oração e o que mais pesa em nossos corações, elevamos a Ti orando a oração que nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Fique com mais uma bela música. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada um de nós. E aqui em Afonso Cláudio nós teremos nossos cultos nesse final de semana, no sábado às 19 horas e no domingo às 9 horas da manhã. Fiquem todos com Deus e tenham todos uma ótima semana. Esta linda porta, busco a face do Senhor. Nesta casa me conforta seu gracioso eterno amor. Quero ver o meu Jesus, dele obter consolo e luz. Dá-me espírito temente, santifica-me, Senhor. Vibre, exulte todo crente ao cantar o teu louvor. O Evangelho quero ouvir, na alma tua paz sentir. Abençoa a sementeira neste pobre coração, sara natural cegueira, dá-me reta compreensão. Tudo quanto irei ouvir, fruto faz e produzir. Senhor, aviva, fortalece o coração. Com bondade, ó Deus, ativa meu viver em devoção. Meus anseios vou saciar ao ouvir-te aqui falar. Fala, ó meu Senhor bendito, o teu servo quer ouvir. Jorre a fonte do infinito, vida quero